Guten Morgen, Brasília! Eu sou Flávio Morgenstern e você não é este... Olha, hoje nós estamos fazendo uma coisa inédita aqui, que nós estamos gravando nossa primeira entrevista do SensuCast e hoje eu tenho a honra de estar aqui com Felipe Trofino. Você não é muito fino, esse nome ele confunde Pode um falar pouco. Felipe Belanda, então. Belanda, não, é melhor É Trofino. pior, é Não, mais fácil. Belanda é muito Trofino. complicado. Doutor Felipe Belanda Trofino, tá? Vai conversar aqui com a gente sobre a sua saúde. Por que eu preciso de você saudável? Eu preciso deixar isso aqui bem claro, tá? Aqui para você, meu querido ouvinte, eu preciso deixar bem claro. Por que eu preciso de você saudável? Porque se você ficar saudável, você vai continuar assistindo a gente, entendeu? Então, assim, a minha grande preocupação com você saudável é, obviamente, com a minha audiência, entendeu? Então, assim, quanto mais saudável você ficar, mais significa que você pode clicar aqui, sabe, ativar o sininho de notificações, dar um joinha pra gente, curtindo isso aqui, mandando para os seus amigos esse link, sabe, tira um print, sei lá, manda para os seus amigos, manda para os seus futuros ex-amigos, porque você sabe que o nosso compromisso aqui no Senso em Comum é, obviamente, salvar o Ocidente, exceto Vila Madalena e adjacências. Porém, nós também temos. Você tem um compromisso com a gente, melhor dizendo, você tem um compromisso com a gente, que é nos ajudar com o nosso canal, tá? Então, assim, você vai ficar agora mais saudável, mais inteligente, perder amigos no processo. Você pode mandar, inclusive, o link para os seus futuros ex-amigos. E aí você vai nos ajudar com isso. Então não se esqueça também, né? Além de ativar aí o sininho, tudo, né? Tem o Pix aqui do nosso canal, flaviomorgan@sensoincomum.org. Tudo isso vai nos ajudar. Doutor Felipe, uma honra estar aqui. O prazer é todo meu. Eu vou dizer mais ainda. Não só ele vai ficar mais saudável, ou ela, como também toda a família, né? Toda a família. Então exatamente. aumenta ainda mais a audiência. Ainda mais porque medicina aqui é familiar, a gente não fala de medicina em nível individual. Quando uma pessoa do sistema familiar se torna mais saudável, todo o sistema familiar se torna mais saudável. Eu não gosto de usar esse termo porque tá na moda pra uma coisa que não tem nada a ver, mas é como se fosse uma constelação, né? Você não tem uma estrela solitária, que quando você fala em constelação, aí a gente tá falando de outras coisas. Doutor Felipe, você é médico? Sou médico. Você é neurocientista, eu tava até brincando que eu pensei Também estudando tenho uma pós-graduação em Neurociências e Comportamento pela PUC. Ó, que coisa Aliás, maravilhosa. indico muito o curso, porque é muito bom. A gente tava conversando aqui, né? Eles falam sobre vários temas diversos, então recomendo, viu? Muito boa. Muito bacana. E você é da medicina integrativa? Sim, me considero. Eu queria colocar essa pergunta inicial aqui, porque as pessoas não sabem o que é medicina integrativa. Inclusive, eu acho que é o grande problema. Eu lembro, eu estava até conversando com você, né? Que quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu percebo que as pessoas entram na faculdade achando que elas vão aprender uma coisa, né? Tá tudo assim, sabe? Dentro das caixinhas, tudo certinho. Você vai só abrindo as caixinhas uma por uma, como se fosse... Coisas separadas. E assim, tudo ordenado, né? Vou estudar medicina. Não, a medicina, olha, antes era isso, agora é aquilo, e agora você vai estudar ali tudo certinho. Como se médicos não divergissem de abordagens, como se não tivesse metodologias completamente diferentes, em disputa, hoje em dia, entre os grandes bastiões da medicina. E como se fosse, de fato, né, uma coisa, um caminho único. Em psicologia era pior ainda, né? Porque assim, a psicanálise discorda da análise comportamental, a fenomenologia aparece no meio, aí tem os meio místicos lá da Gestalt e tal. Sim. Então era uma zona. O que é medicina integrativa? Ela se coaduna com a medicina tradicional? Como é que funciona esse negócio? Então, eu acho que a primeira coisa que eu falo quando a gente vai tratar do assunto medicina integrativa é que elas não são excludentes. Eu vim da medicina convencional e honro muito a medicina convencional. Eu costumo dizer que quando teu pai está infartando, você não vai dar um chá de camomila para ele. Então, o medicamento, ele é necessário. Eu nunca fui contra medicamento. Agora, eu sou contra a banalização do medicamento e a utilização do medicamento como primeiro recurso. Porque o remédio, ele remedia. Inclusive, tem um amigo meu que também é médico, ele faz uma seguinte brincadeira. Se o remédio curasse, ele chamaria curédio. Né? Então, o remédio, o próprio nome já diz, o remédio remedia. E muitas vezes a gente precisa disso. Né? Como eu disse agora, se o paciente está infartando, ele vai precisar de uma medicação para tirar ele daquela situação. E isso pode salvar a vida dele. Agora, mas o que eu vou fazer com esse paciente para que ele não infarte? Porque existem inúmeras coisas que eu posso fazer. Então, dentro desse contexto, eu costumo dizer que medicina integrativa é o seguinte: não é simplesmente a soma das partes,
mas sim a relação entre elas. E eu gosto sempre de trazer a noção de contexto. Então, medicina para mim é o contexto do paciente naquele momento. Então, muitas vezes o paciente que tem uma doença, e imagina 2 pacientes com a mesma doença, não necessariamente eu vou tratar eles da mesma forma. Por quê? Porque eles têm contextos diferentes. Então, você faz atividade física, eu não faço. Você se alimenta bem, eu não me alimento. Então, como é que eu vou tratar as pessoas iguais? Eu sou contra esse hábito também de colocar seres humanos em caixinhas. Ah, você é um TDAH, você é um transtorno do espectro autista. Não, você não é isso. Você é um ser humano que tem hábitos, que está passando por um contexto específico e que isso a gente precisa olhar. A gente precisa olhar para tudo isso e buscar corrigir aquilo que está disfuncional, que não está legal. Então, medicina para mim é isso, é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente caixinhas, diagnósticos. Não que o diagnóstico não seja importante também, Flávio, porque o diagnóstico ele te dá um norte. Ó, tudo bem, existe um certo padrão. E esse padrão é importante, né? Eu tenho que levar em consideração. Só que depois que eu fiz o diagnóstico, eu preciso me aprofundar. Então eu costumo fazer uma analogia de que o diagnóstico é a superfície do lago. Mas depois que eu fiz o diagnóstico, eu vou precisar mergulhar nesse lago. Eu vou precisar ir mais a fundo. Né? A gente estava falando aqui nos bastidores que traumas de forte impacto emocional podem ocasionar doenças. Então, se eu também não olho para essa questão emocional do paciente, poxa, o meu tratamento ele está defasado. Né? Aliás, até é difícil você pensar que um trauma não... Não vai... Exatamente. Exato. É até óbvio, né? Se parar para pensar. Exatamente, porque você mexeu em todo o seu corpo. Mas eu queria só pegar um pouco essa analogia das partes e do tudo, porque eu acho isso muito interessante, né? Porque assim, a gente precisa lidar não apenas com uma causa que apresenta um fenômeno. Ó, o paciente tá com, sei lá, com qualquer problema que tem ali. Geralmente, seu corpo ele não funciona sozinho. Sim. Ele vai sempre precisar de outras coisas. E a gente estava até comentando um pouco antes que toda vez que a gente vai pesquisar sobre qualquer assunto médico na internet, a gente chega na estatística. Sim. Ou seja, você vai pegar uma escala de pessoas que não tem nada a ver umas com as outras e falar assim, vamos tirar a média. E a média não existe, na verdade, no final das contas, né? O que é essa média? Ou se é a média, ela é terrível, né? Ou seja, você tá pegando, sei lá... O exemplo que a gente tava dando era, por exemplo, da vitamina D, né? Eu lembro que quando eu fui fazer suplementação de vitamina D, obviamente, trabalho em escritório. Não se expõe ao sol diariamente. Odiava, tipo, trabalhava de madrugada ainda por cima daquela época. Nunca mais vou fazer isso na vida. Não sou surfista. Não sou agricultor. Sim. Entendeu? Então, assim, meu padrão de vitamina D ele é muito baixo. Na hora que eu vou me comparar com, sei lá... Se eu for pegar a média de toda a população que tem esse perfil, vai estar sempre lá embaixo. Exato. E eu vou considerar aquilo como normal. E saudável, sendo que na verdade a pessoa saudável é o pedreiro, uma pessoa que tem uma atividade física, sabe? Sei lá... Se expõe mais ao sol, à natureza, esportista, enfim. exato. Só que se eu procurar na internet lá, tipo, ó, qual que é a média de vitamina D que eu preciso ter? Qual que é a média de vitamina D da população? Aí o cara vai pegar o cara do escritório igual eu e achar que isso aqui é uma boa... É uma boa coisa. É uma boa coisa. Como funciona... Como que você tem que lidar com isso? É que é complicado, porque assim, quando eu pego uma média estatística da população geral e eu sei que a maioria da população geral tá adoecida, se eu tô na média, não é sinal que eu tô saudável. Normal is not normal. Muito pelo contrário. Existe uma grande probabilidade de eu estar doente também. Então a gente tava falando que quando a gente pega ali os valores de referência dos laboratórios, né? Por exemplo, você pega o valor de referência da insulina. Eles falam que até 25 é normal. Poxa, você pega um paciente com insulina acima de 10, ele já está com um sério risco de resistência insulínica, de daqui a pouco vir a desenvolver um diabetes. Junto com o diabetes, ele vai ter um combo de problema renal, nefropatia diabética, problema no olho, retinopatia diabética, vasculopatias. Não sei se vocês já devem conhecer pessoas que têm pé diabético. Vocês já viram pé diabético? Por que o pé diabético fica tão feio? Porque o excesso de açúcar na corrente sanguínea lesa a parte vascular do paciente. Não só a parte vascular, mas a parte nervosa também, nervos periféricos. Então, por exemplo, um paciente que está diabético descontrolado, ele machuca o pé e ele não sente dor. E aquilo vai piorando, vai piorando, vai piorando. Eu sempre conto uma história que a galera acha que é mentira, mas não é.
Eu tive um paciente uma vez que ele tinha um pé diabético, ele era casado com uma outra senhora, e a senhora tinha perdido o brinco. Foi ver, o brinco estava no pé do cara. Só que assim, como o nervo tá lesado pelo excesso de glicose, que gera essa lesão nervosa periférica, ele não sentiu dor. E aí aquilo vai infectando, vai inflamando, vai piorando, às vezes o cara tem que amputar o dedo, amputar o pé. Quem convive com essa realidade sabe do que eu tô falando. Então, será que é saudável estar na média? Eu acredito que não. O paciente com 20 de insulina, pelo laboratório, estaria normal, mas tá péssimo. Já está com risco de diabetes, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, esteatose hepática. Mas está na média. Né? Ou seja, nosso mundo moderno, essa é a grande pergunta. Por que nosso mundo moderno está nos deixando tão doentes? Primeiro porque a gente fugiu da natureza. Tem uma frase de Hipócrates, que é o pai da medicina, e que ele diz assim: o caminho de volta para a saúde é o caminho de volta para a natureza. Então, nós, como seres humanos, nós somos conectados desde sempre, desde que o mundo é mundo, com a natureza. Né? A gente vivia em bandos, expostos ao sol, éramos muito ativos. Hoje a gente, como você mesmo falou, a gente não se expõe mais ao sol. A gente vive enclausurado. O alimento tá fácil, então eu só me desloco até a cozinha, pego ali a comida, quase não tenho gasto de energia nenhum. Os antigos lá atrás, os homens das cavernas, poxa, eles ficavam dias sem comer. E eles precisavam fazer exercício, eles precisavam caçar. Então, eu acho que toda essa modernidade conspira contra a saúde. Sem contar intoxicações por metais pesados que estão presentes em várias substâncias, alimentos contaminados com agrotóxicos, excesso de açúcar. Enfim, poderia dizer um monte de coisa aqui. Os hábitos noturnos, né? Tem gente que trabalha à noite. Poxa, isso desregula totalmente a cascata hormonal do paciente. Um cara que vira à noite trabalhando, por exemplo, um segurança noturno, ou até mesmo um médico que faz plantão de 36 horas. Então, tem várias coisas que levam o paciente a adoecer. E a gente precisa rever isso. A gente precisa voltar para as nossas origens um pouco. Se conectar mais com a natureza, estar mais ativo, fazer atividade física, se alimentar de coisas mais orgânicas, mais limpas. Isso é o caminho de volta para a saúde, na minha opinião. Quando a gente fala, enquanto que o Ian vai caçar um javali ali pra gente almoçar, quando a gente fala, por exemplo, de intoxicação por metais pesados, a gente aqui gosta de heavy metal também. Deixando aqui bem claro, né, Ian? A gente aqui é do heavy metal. Eu também curto. Então, o Daniel aqui já tá começando a reclamar, né? Nós somos pessoas aqui do heavy metal, mas por que nós estamos com tanta intoxicação por metal pesado, assim, Pantera, Black Sabbath, Iron Maiden? Cara, em primeiro lugar porque a gente deixou de questionar as coisas, né? A gente recebe alimentos embalados em invólucros que dentro tem alumínio, a gente embrulha papel alumínio para esquentar comida, só que a gente não questiona se aquilo tá fazendo mal ou não. A gente se injeta com várias substâncias que contêm alumínio dentro delas, e a gente não questiona isso também. Não vamos falar de quais substâncias. Depois a gente fala. Depois a gente fala. Então, assim, medicina, saúde, sempre foi feito com questionamento. Ciência sempre foi feito com questionamento. Só que, de repente, a gente parou de questionar. E eu fico meio cauteloso com isso, porque se a gente aceita tudo sem questionar, talvez a gente esteja colocando muita coisa para dentro do nosso organismo e que isso é deletério, e isso tem potencial de nos causar doenças. Mas por que colocaram tantos metais pesados? Essa foi sempre minha dúvida, assim. Por que nossa alimentação, por exemplo, você vai comer um danoninho e tá cheio de chumbo no negócio? Bom, eu também não sei responder essa pergunta. Teria que perguntar pra quem faz, né? Porque assim, é uma coisa tão artificial, sabe? Ou seja, nós estamos vivendo num mundo, como você tá dizendo, né? Se Hipócrates diz, a cura... E lá atrás ele já falava isso, né? Pois é, né? 2.400 anos atrás. Sim. Você fala assim, a cura é voltar pra natureza. Significa que a natureza cuida da gente. Sem dúvida. Nós estamos vivendo num mundo de artificialidade. É hábito artificial, como você tá dizendo, padrões artificiais, comida artificial, tudo nosso é artificial. E isso tá matando a gente. Sem dúvida. Em grande parte é em função também de lucro, né? Produtividade, facilidade, produtos em escala. Então, infelizmente, o dinheiro que era para ser uma coisa que nos traz segurança, conforto, educação, não traz só isso. Tem o outro lado da moeda, né? E não só do dinheiro, do poder também em si. Então, não é segredo para ninguém que medicina é uma área muito corrupta também. Assim como política, futebol e tudo que envolve dinheiro e poder. Só que as pessoas acham que
todo mundo apenas quer o bem, e é muita ingenuidade pensar dessa forma. Eu costumo dizer que a ingenuidade ela é reservada às crianças. Nós não somos mais crianças. Então, pelo menos um senso crítico a gente tem que ter. E é isso que eu tento estimular nos meus seguidores lá no Instagram. Vocês precisam questionar as coisas. Não é errado questionar. Pelo menos aqui. Ou seja, no Brasil tem sido, né? Não é, Mas, não é enfim, errado, só que não significa que seja, sei lá, né? não é legal, não é legal. Né? Então, assim, agora, brincadeiras à parte, a gente precisa questionar mais as coisas. O teu médico te prescreve uma coisa, tá, o que que tem aqui dentro? Qual que é a finalidade disso? Isso aqui tem algum potencial de me causar dano? São perguntas plausíveis e que devem ser feitas. Como é que você vai aceitar utilizar um remédio pro teu filho de 3, 4 anos e não vai questionar o que que tem ali dentro? Você não questiona as coisas que você bota teu filho para comer? A mesma coisa com remédio, a mesma coisa com uma vacina. A vacina não deixa de ser um remédio, é a mesma coisa. Então por que que a gente questiona o remédio, mas não questiona a vacina? São coisas que a gente tem que começar a ponderar. E o que é engraçado é porque, assim, quando eu lembro da minha infância, sempre eu ouvi muita gente, aquele papo de vó, sabe? Tipo, mas você vai dar esse remédio, sabe? Antibiótico. Sim. Antibio, né? Antivida, quer dizer, ele mata o invasor, mas ele também destrói teu corpo. Eu lembro assim, sei lá, eu devia ter uns 7, 8 anos. Eu lembro E de a uma... gente já sabia disso. assim, eu com 7, 8 anos eu ouvindo a pediatra falando assim, ó, antibiótico pra você dar assim no último, do último, do último dos E que casos. interessante você trazer a etimologia da palavra, né? Porque a gente também não para pra pensar nisso. Antibiótico, né? Antivida. Então, quando uma criança utiliza muito antibiótico ali no curso da infância, isso acaba com a microbiota intestinal dela. E hoje a gente sabe que grande parte dos leucócitos, que são células de defesa, moram na microbiota intestinal. Hoje a gente sabe que o intestino, por exemplo, é um produtor de neurotransmissores. Segundo o cérebro. Por isso que ele é chamado de segundo cérebro, né? Antigamente a gente achava que só o cérebro produzia neurotransmissores. Hoje a gente sabe que o intestino produz grande parte da serotonina, e daí a gente vê uma epidemia de depressão, de ansiedade. GABA, a ácido amino-gama-butírico, também é um neurotransmissor depressor do sistema nervoso central, ou seja, acalma a pessoa. Grande parte dela, desse neurotransmissor, também é produzido no intestino. Mas para isso ele precisa estar saudável. E se eu uso muito antibiótico, eu tô com uma desbiose intestinal, provavelmente. E não só o antibiótico, a gente aqui tá falando do antibiótico, mas a própria alimentação inadequada vai gerando graus de desbiose, de hiperpermeabilidade intestinal. Já ouviu falar nisso? Não. Então, lá nos Estados Unidos é um termo, eles usam um termo em inglês, que é o leak gut, né? O intestino que vaza, o intestino que está muito permeável. Então, por exemplo, a gente sabe que determinadas substâncias como glúten aumentam a permeabilidade intestinal. E daí coisas que não deveriam passar, acabam passando para dentro da luz intestinal, isso acaba caindo na corrente sanguínea, estimula demais o teu sistema imunológico, que uma vez deficitário em vitamina D, né? Esse sistema imunológico pode passar a agredir o próprio corpo e você desenvolver uma doença autoimune. Por causa de glúten. Por conta da alimentação. E assim, eu tô tentando pensar no que não tem glúten. Os farináceos têm glúten, né? A maioria dos farináceos tem glúten. Mas sim, exatamente. Tem muitos autores que falam que mesmo aquelas substâncias que estão ditas ali, assim, não contém glúten, muitas vezes tem. Uhum. E o problema é que o trigo de hoje é diferente do trigo lá atrás. Foi totalmente geneticamente modificado para aguentar mais as intempéries do clima, para aguentar mais o glifosato, que é o agrotóxico. Então tá tudo modificado. Porque tem gente que fala assim, né? Não, mas o Jesus comia pão e não teve problema. Mas o O pão de dele? Cristo é outra. Porra, lá de trás. Então, sabe, é um argumento fraco. Então, tudo isso tem adoecido a gente. Eu fiquei impressionado com esse negócio quando eu fui pesquisar sobre glúten, porque eu nunca tinha achado que eu tinha qualquer problema com glúten, comia isso. Inclusive eu caí na propaganda, porque tu né? ainda não tinha manifestado sintoma. Então, quando a gente não tem sintoma, a gente acha que tá tudo bem. Não, mas mesmo manifestando, esse é o maior problema, porque Sim. você cai na propaganda. Aham. Tipo, qual que é o problema? É comer carne. É Sim. comer, sei lá, qualquer um dos problemas. Quando eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri uma coisa que me estarreceu. Que hoje não existe em mais quase lugar nenhum do mundo o trigo original.
Ou seja, você E é vai... triste pensar nisso, né? É, que você vai pensar, fala assim, mas peraí, eu vou plantar meu próprio trigo. Não, mas a semente já não é O mesmo. solo já não é O mais ou solo menos. já não é mesmo. Os fertilizantes já destruíram tudo. É a mesma coisa com milho, por exemplo, né? Por Sim, que que todo mundo tá tendo problema com alimentos baseados em milho, sendo que milho foi a base de não sei quantas civilizações nas exatamente. Américas, Porque né? tá tudo modificado, né? Então, assim, a gente. Quando, esse é um papo que eu queria me aprofundar, porque a gente tá falando da natureza. Ou seja, a natureza nos cura. Até tô aqui com uma camiseta aqui da Noite de Valpurgis, né? Da Montanha Mágica, do Thomas Mann. Que eu tenho um clube de leitura aqui, né? Na formação Senso em Comum. Se Nossa, você legal. quiser, tá lá. Lá dentro desse livro é um romance, né? Um romance passado há 200, há 100 anos atrás. Foi quando ele foi lançado Ou seja, exatamente. foi ontem. É, pois é. Na história do mundo foi ontem. Foi ontem, mas assim, tem um personagem que ele fala uma coisa curiosa, né? O Settembrini, que é um grande humanista, e ele começa a ter uma discussão sobre medicina, Uhum. e eles falam assim, uma dúvida difícil da gente lidar, ou seja, não apenas existe nosso organismo, existe a natureza ao nosso redor. Ora, nosso organismo ele foi voltado exatamente para esta natureza. Sim. Ou seja, nós conseguimos deglutir o que está num outro organismo que não tem nada a ver com o nosso. Uhum. Exatamente, o fruto da árvore, os animais que a gente caça. Ou seja, tem uma ordem na própria composição, vamos dizer, na harmonia do mundo. O mundo já tem uma harmonia. Nós estamos em desarmonia completa, então, hoje. E quando a gente fala, então, de medicina, não só integrativa, mas deveria se falar de medicina como um todo, né? A resposta que está sendo dada é mais química, é Sim. mais artificial, Sim, sim. é laboratório. E é curioso isso, né? A gente parar pra pensar. Então quer dizer que o que vai me tornar mais saudável é uma coisa que o meu organismo não reconhece como próprio? Entende o que eu tô querendo dizer? Então, assim, você tá me dizendo que para que eu me previna de infecções, eu tenho que me inocular com substâncias alopáticas, tóxicas, e é isso que vai fazer com que o meu sistema imunológico se torne mais forte contra algo que é natural e que o meu organismo já sabe como se defender? Peraí, mas que ciência é essa? Me explica. Né? Porque para mim não faz o menor sentido. Ou seja, o problema é a vaca. Olha, o mundo tá vacofóbico, né? Não sei se você já reparou. Sim. A gente precisa falar sobre a Sim. vacofobia, porque o problema é a vaca. Não vou comer carne. Mas a química Não é problema. não tem o menor problema. Quero me aprofundar agora numa questão seguinte. Você falou agora sobre a indústria farmacêutica ser igual ao futebol, ou seja, tem corrupção ali. O que é engraçado é porque, assim, quando você vai numa festa de uma faculdade de medicina, todo mundo sabe que é onde vão ter as drogas mais pesadas, onde vai estar todo mundo mais louco. Sem dúvida. Entendeu? É onde tem, tipo, todos os problemas do universo estão dentro de uma faculdade de medicina. Assim que o cara pega o título de doutor, se veste de branco e tá dentro do Aí consultório. ele é o cara mais puritano do mundo. E você nunca questiona. Você nunca questiona, exato. Nunca questiona. Como que a indústria farmacêutica. Assim, parece que a indústria farmacêutica, então, tá nos deixando doentes. De propósito. É aquilo que eu falei, eu não gosto de radicalizar, Uhum. né? Porque, como eu disse ali no começo, se o teu pai tá infartando, ele vai precisar de um remédio. E isso pode salvar a vida dele. Agora, é óbvio que indústria visa lucro. E se ela visa lucro, talvez ela... Se os donos dessa indústria não forem pessoas íntegras de valores e princípios, ela vai usar isso como benefício de enriquecimento. Então tem um princípio que chama princípio de Shirk, e ele diz: as empresas que visam lucro sempre tentarão manter o problema para o qual elas são a solução. Então, se tivesse muitas pessoas saudáveis, a gente não precisaria nem de farmácia. Agora, anda na tua cidade aí, seja ela qual for, e olha quantas farmácias tem em cada esquina. Às vezes me surpreende bastante. Se surpreende, às vezes é 4, 5 farmácias numa mesma esquina. Então, será que as farmácias estão gerando mais saúde ou mais doença? Porque a banalização da medicação é uma das principais causas de adoecimento. Parece que é a terceira causa de adoecimento nos Estados Unidos. Prescrições médicas. Teve um trabalho
eu não lembro aonde que foi, mas eu posso buscar depois, tá? Que parece que teve um apagão em determinada cidade e os médicos não conseguiam trabalhar, porque faltava energia e tal. E nesse período que os médicos ficaram sem trabalhar foi onde a população ficou mais saudável. Ou seja, isso fala muito, né? Então, eu acredito que hoje a medicina ela está muito intervencionista e ela não respeita o poder de autocura do corpo, porque o nosso corpo ele tem esse poder de autorregeneração, desde que a gente não atrapalhe ele. Então, eu costumo dizer que a maioria das doenças, se você fizer duas coisas, ela vai melhorar. E é batata, porque eu tenho visto isso diariamente. Eu trabalho com medicina há 10 anos. Então, as duas coisas são, em primeiro lugar, a mais importante, aprender a deixar de atrapalhar o corpo. Já dizia minha avó, muito ajuda quem não atrapalha, né? E a segunda coisa é dar matéria-prima que esse corpo precisa para funcionar melhor e que talvez esteja faltando. Porque por mais que a pessoa se alimente bem, uma coisa ela tá com os nutrientes bons quando faz o exame lá. A outra coisa é tá com isso otimizado. Então eu sempre faço uma analogia de que o nosso corpo ele funciona como se fosse um carro biológico. Então o carro ele precisa de óleo no motor, ele precisa de ar no pneu, ele precisa de gasolina, e também não pode ser qualquer gasolina, tem que ser gasolina boa. Ele precisa de manutenção de tempos em tempos. O nosso corpo é a mesma coisa. Ele precisa de vitaminas, minerais, proteínas, gorduras boas, e ele precisa que a gente deixe de atrapalhar ele, colocando coisa que não deveria. Então só do paciente mudar os hábitos e abrir mão de tudo aquilo que ele vinha fazendo e que o tornou doente, ele já vai melhorar. Ainda que ele não faça mais nada. Se ele deixar de fazer aquilo que atrapalha, o corpo dele já vai conseguir respirar melhor e se regenerar melhor. E daí, se eu dou ainda, após isso, matéria-prima que esse corpo precisa, bom, aí eu estou ajudando, facilitando esse poder do corpo. Poder, entre aspas, né? Esse poder de autocura do corpo. Então, eu tenho pacientes, Flávio, que eles vêm com doenças gravíssimas e a gente implementa isso. Eu oriento o paciente a deixar de atrapalhar o corpo e dou matéria-prima para o corpo dele. E o paciente melhora. Eu tenho pacientes com síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla, que são doenças gravíssimas. O paciente chegou para mim em cadeira de rodas, depois de 6 meses ele estava caminhando. Uau. 6 meses ele estava caminhando, não é? Eu tenho vídeo do paciente. E você que é o negacionista. E eu que sou o negacionista, entendeu? Então, eu tenho vídeo do paciente. Ele chegou em cadeira de rodas, hoje ele caminha com, claro, com uma ajuda aqui, uma tala que ajuda ele a sustentar o corpo, mas ele está fazendo atividade física, ele está suplementando, ele mudou os hábitos. Na última consulta que ele passou comigo, há mais ou menos 1 ano atrás, ele disse que ele ia voltar a andar de kitesurf. Uau. Sem usar remédio nenhum. Nada, nenhum remédio. Só fazendo isso. Deixou de atrapalhar o corpo e deu matéria-prima que o corpo precisa para funcionar melhor. Claro, aí se eu for aprofundar mais, a gente teria que falar de coisas mais profundas, né? De níveis, de vitaminas e tal. Que isso também importa, né? Me lembra um pouco a frase do Milor Fernandes, que diz, né? Adoro o Milor Fernandes. Aquela maior frasista do país. Brasil. Não, eu li a Bíblia do Caos dele, tem 900 páginas, eu li inteirinha, de ponta a ponta, né? Que ele diz, a causa da maior parte das doenças é o diagnóstico. Quer dizer, você não avisa o paciente que ele tá doente, que ele vai precisar tomar alguma coisa, sim. ele se regenera sozinho. Tem uma coisa comum dos índios norte-americanos, que quando eles pegam uma pessoa muito doente, eles enterram a pessoa até o pescoço e deixa a pessoa um dia enterrada. É o grounding. É o famoso grounding. Aterramento. Diz que ela volta inteirinha. Não sei se ela volta inteirinha, mas que faz bem, faz, né? Porque, de novo, é aquele contato com a natureza. Quando você tá descalço numa grama ou numa área mais próxima ali da areia do mar úmida, você troca energia com a terra, elétrons. E isso também, nós somos energia condensada. Existe alguém que ainda não sabe disso? Né? Porque as pessoas acreditam no Wi-Fi, mas não acreditam que nós somos energia. Então, assim, da onde você vive? Que mundo você vem? Tem que ter muita fé pra acreditar no Wi-Fi. Pois é. Muito... Mas então, as pessoas não acreditam, né? Que nós somos energia. Então, por exemplo, quando você chega num lugar, você dá de cara com uma pessoa e você, sem conhecer a pessoa, você parece que não vai muito com a cara dela, o que isso diz? Que a tua energia não ressoou com a dela. Pior que é algo físico, né? Não é algo nada... e você sente no corpo também, né? Então, quando você pega 2 diapasões e eles vibram na mesma frequência,
Você bate esse diapasão aqui. O outro vai O vibrar. outro vai vibrar também, isso é energia. Então a tua energia ressoa em mim. E isso tá muito bem documentado já. Então, sim, o grounding funciona. Inclusive, quando você faz grounding, já teve trabalhos que mostraram isso. As células sanguíneas, elas se alteram também. A morfologia da célula, a forma da célula sanguínea. As plaquetas se alteram. Então, cara, como é que a gente vai fugir da natureza? A Hipócrates tinha razão, né? Sem dúvida. O caminho de volta para a saúde é o caminho de volta para a natureza. Eu acho engraçado porque, assim, quando você falou do Wi-Fi, parece piada, mas não é, gente. Tipo, uma coisa é eu colocar, sei lá, eu coloco o celular na tomada. Pra mim, como ele tá na tomada, ele foi pra algum lugar que eu não sei pra onde que foi, e acontece alguma coisa, sei lá, eu baixo, sei lá, um programa que não estava aqui, agora tem um programa escrito, mas eu acho estranho, assim, por exemplo, apertar 2 botões e de repente tem um programa aqui que não... Sim, sim. Só que assim, isso é uma coisa física. Nós somos, quantos por cento nós somos de energia? Sei lá, mais de 90%, sei lá. Não tenho esse dado agora. porque Seria um assim, chute. mas assim, a gente é muita energia aqui no sentido físico, não é só naquele sentido, sabe, meio espiritualizado. Sim, tá. É energia aqui no sentido mais, sabe, elétron rodando ao redor de um Sim, núcleo, que sim. você fala assim, pô, nós somos muita energia. E não tem uma medição, quer dizer, os médicos costumeiramente por aí, eles só lidam com a química. O que eu sei já é que tem como você mensurar o campo energético no corpo da pessoa que já está adoecido antes da matéria adoecer. Uau. E tem um médico oncologista aqui, que é o Dr. Gustavo Vilela, sumidade, assim, e ele faz isso. Ele tem um método que chama BIDORT, que seria muito complexo para mim explicar, ele foi até no Japão para aprender isso, e ele consegue medir a área que já está adoecendo, um campo eletromagnético que já está adoecendo antes do corpo adoecer, antes da matéria adoecer. Então isso é fantástico. Por quê? Porque você pega o câncer bem no estágio inicial, quando nem virou ainda a matéria. Então, cara, Uau. isso é fantástico. E ele mede assim, ó, a área, e ele até faz assim, ó, com uma canetinha, ó, a área adoecida é essa aqui. E daí você vai fazer um exame de imagem e realmente aparece. Entende? Então, cara, nós somos energia. Que coisa, né? Porque assim, a gente tá pesquisando bastante sobre curas de doenças novas, tem muitos estudos sobre isso. Eu achei engraçado, por exemplo, como de repente a medicina chinesa tá sendo cada vez mais levada a sério, né? Acupuntura. Mexe com a energia do corpo. Eu fiz a Liberação da energia do corpo. Eu paguei 6 sessões, precisei de 2. O troço é milenar, cara. E a gente, na nossa santa arrogância, fala, não, isso aí não funciona. Os caras fazem há 1000 anos e a gente que nasceu agora fala, não, isso aí não funciona. Tudo bem, é o cúmulo da arrogância, né? Da soberba. Então, assim, eu não entendo. eu literalmente não entendo. Me lembra uma frase do Chesterton, né? Quando ele fala assim, como que é engraçado... como você fala assim, qualquer coisa chinesa é sabedoria, aí você fala às vezes também uma coisa tradicional nossa, que nós fizemos por milênio, né? Tipo, sei lá, caçar, comer carne. Jejum é milenar, cara. Ai, Todas não as vai. religiões praticam jejum. Chazinho de boldo. Chazinho de boldo. Exato. Coisas que até os nossos avós faziam, né? A sabedoria deles. Então, Porém, eu queria pontuar. Avó, era onde que eu queria. Você inclusive falou a palavra que eu queria aqui. Avó. A geração, tô falando aqui, ó, eu tenho 40 anos. A geração passada, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós, infelizmente, foi a primeira geração da Big Pharma, da Big Food, entendeu? Que você já nasce já tomando, já sabendo o nome de não sei quantos medicamentos, de não sei quantos antibióticos você tomava em casa, às vezes, sabe, de automedicação, sim. de uma maluquice como essa. E que nossa alimentação, ela deixou de ser uma alimentação natural. Quer dizer, eu acho que estamos falando aqui de 3 gerações. Então, a geração mais nova, tipo do Ian, essa cara de garotinho aí. Mas assim... Ele se cuida, tá vendo? Se cuida, tá melhor. Com certeza ele tem um médico da linha integrativa cuidando dele. Lá. Melhor. Mas essas gerações, elas perderam contato com a natureza de N formas. Mas não só com isso, assim... Quando eu vou falar assim de médico dos meus pais, avós e tal, sempre é esse médico da Big Pharma, entendeu? E aí entrou na moda o tal do detox. Funciona pra você? Ou seja, vamos nos livrar É que assim, da química?
A nomenclatura, muitas vezes, ela é colocada de uma forma sensacionalista, Uhum. né? Então tinha o soro, né? O soro da beleza. Eu sou meio contra esses rótulos, assim, Uhum. porque justamente pode invalidar algo que é bom e que normalmente deve ser feito e é necessário em alguns casos. Então existe detox, claro que existe. Por exemplo, quando eu pego pacientes que eu atendo, autistas, com níveis altíssimos de alumínio, eu tenho que fazer um detox. E o detox existe. Então existem substâncias que ajudam a quelar aquele alumínio. Isso é um detox, detoxificação. Porque grande parte dos autistas, por exemplo, 70% mais ou menos, em torno disso, eles têm polimorfismos genéticos numa enzima que chama metileno tetrahidrofolato redutase. E quando ele tem esse polimorfismo, o processo de detoxificação fica prejudicado. E é por isso que esse acumular de vacinas que são dados especificamente para quem tem esse tipo de polimorfismo é ainda mais deletério, porque está se acumulando substâncias, mas o corpo não tem uma capacidade, um aparato para conseguir eliminar isso. E daí a gente tem que ajudar. E como que a gente ajuda? Se utilizando de algumas substâncias. Então, por exemplo, o silício é uma substância que ajuda a quelar alumínio. Homeopatias também ajudam a quelar alumínio. Eu tive um paciente que ele tinha 64 de alumínio no exame de sangue. Qual que é o normal? Tolerável pelo laboratório é até 10. Uau. Alguns falam até 15, tá? Mas eu sempre pergunto isso, né? Qual que é a dose segura de um veneno? Fármacon. Qual que é a dose segura de um veneno? Às vezes 10 para um paciente não vai causar nada para ele. Mas às vezes 1 miligrama já causa para um outro. Então qual que é a dose segura de um veneno? Uhum. Ah, não, mas é um caso isolado. É um caso isolado até que não aconteça com o teu filho. Depois ele deixa de ser um caso isolado. Então, assim, existem substâncias, sim, que podem fazer detox, né? E não, eu tô citando o alumínio aqui, mas existem substâncias que podem fazer detox para mercúrio, para chumbo, para vários metais pesados. E então, sim, a resposta é sim. Detoxificação existe e é muito necessária, tá? Olha só, aqui a gente tava falando de medicações, né? Tem um remédio que é extremamente banalizado que você não precisa nem de receita para comprar, só que ele é extremamente hepatotóxico. Você sabe de que remédio eu tô falando? Não. Paracetamol. Hum. É uma das principais causas de falência hepática nos Estados Unidos. Paracetamolzinho que você toma para dor, para febre. Painkiller. Já tem trabalhos mostrando que o uso de paracetamol na gravidez aumenta o risco de vários problemas, várias complicações, inclusive autismo. E é uma coisa que você não precisa de receita, você vai na farmácia e compra. É essa banalização da medicação que eu sou contra. Se o médico ainda fosse um médico orientado e que fala, ó, esse remédio aqui ele pode gerar isso, 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 aquilo, mas não é essa a realidade. A gente não vive essa realidade. Então, tem muita gente adoecendo, Flávio, por falta de orientação. E quem deveria orientar somos nós. E aqui eu bato no peito e falo contra a minha própria classe. Porque, cara, a gente precisa orientar melhor os pacientes, né? Não é sair dando remédio e falar assim, ó, isso aqui não vai causar nada. Ontem mesmo eu fiz um post falando do Roacutan. Tomei. Você sabia que quando você toma Roacutan, você tem que assinar um termo? Meu Deus, eu não li, tava tudo em grego. Às vezes o paciente tem que assinar um termo dizendo que ele concorda com o uso. Por quê? Porque mexe com a questão neurológica também do paciente, de neurotransmissores. E foi batata. Eu postei isso no meu Instagram, veio um monte de gente falar: ó, eu tive ideação suicida depois de usar o Roacutan, eu tive transtorno bipolar. Roacutan, uma coisa que usam para espinha. Uhum. Mas por quê? Porque estão buscando atalho. De novo, né? Estão buscando atalho. E isso tem um preço. Então você tem que saber desses preços, né? Desses efeitos colaterais. Eu não sou contra o medicamento, já volto a repetir, deixar bem claro isso. Mas teria que ser feito de uma forma mais consciente, orientando o paciente dos efeitos adversos, porque tem efeitos adversos e pode acontecer. Você falou, né? Não sabemos qual que é a dose segura de um veneno. De um veneno, né? A palavra grega fármacon significa tanto veneno quanto remédio. Pois Tem um livro do Derrida, né? Brincando com uma substância alopática, química, né? Exato. Ou seja, dependendo da forma como você administra, pode ser tanto um remédio quanto um veneno. E o próprio álcool, né? Não tem dose segura de álcool. Álcool na gestação. Porra.
Até café a gestante não pode tomar. Sim. E daí Sim. você vem falar pra mim que tá tudo bem ela tomar uma vacina cheia de efeitos colaterais? Cheia de substâncias tóxicas? Polissorbato, alumínio, mercúrio, glutamato monossódico, até células de feto abortados têm em vacinas. Não acredita em mim? Vai pesquisar. Tá tudo aí. Né? Não precisa acreditar em mim. Eu sempre falo isso nos podcasts que eu vou. Eu não quero que vocês acreditem em mim cegamente. Eu quero que vocês questionem e vão buscar a informação. Hoje tá tudo aí. E não é à toa que tem tanta gente querendo censurar as redes sociais. Claro. Não é à toa. Porque se a informação tá chegando e tá fazendo a população se questionar, não é viável pra mim que a população questione determinadas coisas. Eu não quero que eles fiquem sabendo de determinadas coisas. Porque isso pode gerar o quê? Falta de lucro, né? Falta de Problema, poder, né? exato. Problema, né? As Big Pharmas vão ficar meio tristes. Vamos dar nome aos bois aqui, então, já que a gente tá falando dos fármacos. Autismo. Uhum. Antes isso era uma coisa raríssima. Super raro. Hoje em dia, eu acho até difícil. Eu tenho muitos amigos com filhos autistas, por exemplo. O que tá acontecendo? Claro que quando você fala que era uma coisa raríssima, tem gente que vai falar assim, não era tão raro, é que não tinha diagnóstico. Tudo bem, em certa parte eu concordo. Mas você acha que em 50 anos assim, sair de 1 para 10 mil para hoje 1 para 36 é só diagnóstico? E tem muita gente que fala que autismo é puramente genético. Será que a genética muda tanto em 50 anos assim? Eu acho que não. São só os autistas que estão se reproduzindo, então. São só eles que estão mudando, né? A gente não. Então, assim, autismo é epigenético e é multifatorial. O que significa epigenético? Tem influência do meio, né? Do ambiente. Então, é o que eu como, tudo isso influencia no desenvolvimento da doença. Então, eu posso ter a predisposição genética e o meio faz com que aquela predisposição se torne no transtorno. Que é a mesma coisa das doenças autoimunes. Eu tenho, Ia perguntar já. eu tenho, por exemplo, uma predisposição para autoimunidade, que eu herdei de alguém, do meu avô, do meu pai, da minha tia. E daí, só que assim, eu falo que ter o gene não necessariamente é ter a doença. E isso é verdade. Eu posso ficar aqui com o gene calado, silenciado. Tá? Agora, por exemplo, meu pai teve câncer de fígado. Porque ele se alimentava mal, ele bebia, ele era sedentário, ele usava paracetamol quando tinha dor e desenvolveu câncer de fígado. Eu posso ter dado um gene para câncer de fígado. Tá? Agora, se eu vou desenvolver o câncer de fígado ou não, é outra história. Vai depender do que eu faço com esse gene. Né? Vai depender dos meus hábitos, das minhas escolhas. Então, isso é epigenética. O prefixo epi significa acima. Está acima da genética, está sobre a genética. O que está sobre a genética? Meus hábitos. Então, tem uma frase que eu gosto de falar que exemplifica muito bem isso. A genética ela é o revólver, mas quem puxa o gatilho é a gente. Uhum. Por que as crianças estão ficando com doenças cada vez mais parecidas com... Doenças assim que só adulto tinha? Essa também... Porque esse papo de mais diagnóstico também não me convence nem um pouco. Não convence. É muito falho, né? Precisa se esforçar Sim. um pouquinho mais. Cara, eu acho que é todo esse conjunto que a gente tá falando, né? Da modernidade, dos hábitos da modernidade, de produtos industrializados cheios de porcaria, de glúten, de agrotóxicos. Glifosato, por exemplo, que é um agrotóxico, já está associado ao autismo também. Então não é um fator só. Como eu disse, é multifatorial. Ah, então quer dizer que é só vacina agora? Não é só vacina, mas também é vacina. Porque como eu estava conversando com vocês ali nos bastidores, já tem trabalho mostrando causalidade entre alumínio, que é a substância adjuvante das vacinas, e autismo. E se alguém quiser, eu mando o trabalho. Então são 9 critérios para estabelecer essa causalidade, que são os critérios de Hill. Então, quando eles descobriram que cigarro gerava câncer de pulmão, eles utilizaram esse critério de causalidade. Ó, substância X causa problema Y. São 9 critérios de Hill. Bradford Hill era um epidemiologista, e ele que fez esses 9 critérios. E esse trabalho que eu falei que mostrou causalidade, mostrou por todos esses 9 critérios que alumínio está associado a transtorno de espectro autista. Então, poxa, se essa informação existe e é algo que está gerando um problema, por que eu não vou olhar para isso? Eu fico puto da vida quando as pessoas sequer dão o benefício da dúvida, Flávio. Porque é o nosso filho. É o meu filho, é o seu filho, é o filho de todo mundo. Então, se é algo que possivelmente existe e está causando problema, por que eu sou contra investigar?
Eu não entendo quando as pessoas batem o martelo e falam assim, não tem nada. Sabe? E é enfático nisso. Não tem nada. Mas peraí, tem um trabalho já mostrando causalidade, então pelo menos a gente tem que investigar, porque é pro benefício de todo mundo, inclusive pro teu filho. Pro teu filho que tá negando isso. Né? Pra pessoa que tá negando. Então assim, por que não dar o benefício da dúvida e investigar se é algo que tá aumentando drasticamente? Como eu falei, em 1970 era 1 para 10 mil. Hoje é 1 para cada 36. Então, assim, ainda bem que agora tem pessoas íntegras lá nos Estados Unidos que vão investigar isso. Ah, sim, estamos bastante confiantes. Esperamos que Bob Kennedy faça seu trabalho Exatamente. adequadamente. Mas agora você tocou num outro ponto nevrálgico, difícil, inclusive, da gente falar. Que era o que a gente estava falando no começo do programa. O médico, ele é tratado como uma espécie de divindade. Alguns se creem em Deus, outros têm certeza. Exato. Porque o médico, se ele está te prescrevendo algo, Presume-se que ele tem autoridade É. naquilo que ele tá falando. E é o que eu costumo dizer, porque assim, Obrigado, né, querido. profissões como medicina, ou sei lá, ser professor, pedagogia, ser policial, são profissões de responsabilidade. Ou seja, quando ele faz o trabalho dele bem feito, ele tem uma consequência muito positiva. Só que quando ele faz o trabalho dele mal feito, também tem uma consequência muito negativa. Só que a nossa maior dificuldade hoje, eu acho, não é você, por exemplo, discordar de um médico, é discordar da Big Pharma, Uhum. que parece ser o que tá ali, né? Mas também não seria o médico parte da Big Pharma, em grande parte? Então, porque assim, Tem documentários muito claros já mostrando isso, né? Claro que não são todos, óbvio que não. Tem médicos íntegros, tem políticos íntegros, então não dá pra gente generalizar. Mas também existe corrupção. E se existe corrupção, eu não posso receber uma informação como uma verdade absoluta, porque é tudo que as pessoas corruptas querem, que ninguém questione. Então eu preciso questionar. É aquilo que eu falei, dá o benefício da dúvida. Vai ver o que tem nessa bula. Vai ver se isso não tem alguma capacidade de causar um dano. Você vai encontrar que sim. Então, por exemplo, glutamato monossódico, que está presente em várias vacinas, tem trabalhos mostrando risco de leucemia. Leucemia é um dos principais cânceres que acomete quem? Criança. Hoje, se você pega uma criança de 3, 4 anos, ela tomou em média de 30 a 35 vacinas. 30 a 35 vacinas com 3 anos. Com 1 ano de idade, você dá uma vacina numa criança. Que ela acaba de nascer, ela não tem nem 24 horas de vida, vocês dão uma vacina de hepatite B. Que é uma vacina que, se a mãe fez exame, é uma doença sexualmente transmissível. Se a mãe fez exame e viu que o anticorpo não está presente, está negativo, né? O seu exame está negativo, ela não precisa fazer essa vacina. Por quê? Porque tem risco. mas e se a criança, nas suas 24 primeiras horas de vida, tiver uma vida sexual promíscua, por exemplo? Nas primeiras 24 horas de vida. Porque aí é talvez- uma justificativa. Talvez É a única seja justificativa. isso, então. Aí, pronto, achamos o porquê. É a única justificativa, então, pra você tomar. Você sabe que eu até pensei agora, mas porra. Né? Nas Falei, 24 como horas. assim? Nas primeiras 24 horas, Talvez seja essa a justificativa que o pessoal que é a favor dessa vacina esteja utilizando. Eu não concordo. Porque não tem. Assim, a gente tava até conversando aqui, né? Quer dizer, o bebê nasce antes de ele ir pro quarto ter a primeira mamada. Exato. Ele toma uma picada ali Uma de picada HPV. ali já. De hepatite. Sendo que é uma doença que, assim, você transmite. Olha que coisa curiosa, né? Ou é sexualmente transmissível, ou Através de drogas. com heroína, Será por que ele exemplo. tava usando heroína dentro da. E heroína, assim, compartilhada com alguma outra pessoa, que já é uma droga que não é frequente no Brasil. Exatamente. Então, assim, só que assim, a quantidade É esse questionamento que eu quero que as pessoas tenham, entende? Só que, infelizmente, as pessoas não têm. E daí tomam aquilo como uma verdade absoluta, ignoram os riscos dessa vacina, porque ainda assim que a pessoa tivesse hepatite B, isso também não isenta a vacina de riscos. Uhum. Mas o pai tem que saber. E como é que o pai saberia? O médico orientando. Ainda assim existe risco, porque existe, na verdade, né? E, enfim... Eu tenho caso de hepatite na família. Teria que ser consentimento. Uhum. Livre e esclarecido. Nenhuma vacina deveria ser obrigatória. Porque onde há risco, deve haver escolha.
E a escolha é minha, é do pai e da mãe. E daí entra numa outra questão, né? Será que os nossos filhos são propriedades minhas ou do Estado? É o Estado quem decide o que eu devo fazer com meu filho? Não pergunte isso no Brasil. O Luiz Roberto Barroso diz que sim, que o teu filho não é teu filho, ele é do Estado. Sim. Eu sou contra isso. Não se deve perguntar isso no Brasil, porque a resposta vai ser... O Estado vai responder. Sim. Não somos nós, o Estado vai responder por nós. Então, na verdade, Amanhã chega uma notificação lá em casa, né? onde já se viu você achar que você é pai do seu filho? É, Na verdade, que você... absurdo. Aí colocam um termo daquele, né? O criador, um troço... sim. Só... A mãe não é mais chamada de mãe, né? não pode mais... É a mulher que pariu, como é que é? A mulher que pariu. Mulher que pariu. Pessoa que pariu. A pessoa que pariu. É o cúmulo, né? Onde a gente tá chegando. É o melhor título que a gente tem para essas pessoas científicas, né? Que estão nos governando com toda a sua inteligência, ciência. sua ciência. Além da HPV, acho que uma vacina que chama bastante atenção... Além da hepatite B. Isso. Tá. Desculpa. É da febre amarela. Uhum. Como que a gente pega a febre amarela? Me diga. Você tem que ir para áreas endêmicas, né? Ou seja, se eu tô aqui em São Paulo, Você o pode, Ian pode me transmitir? você pode até pegar a febre amarela aqui Do em São Ian? Paulo. Depende, pode ser DST também. Melhor não. Você pode até pegar a febre amarela aqui em São Paulo, porque é transmitida, né, pelo mosquito. Uhum. O mesmo mosquito da dengue, né? E lembrando que todas essas doenças são virais. E não existe apenas uma substância que você injeta que vai te prevenir de vírus. Se você tem um sistema imunológico fortalecido, você vai ter defesa. Então, por exemplo, vitamina D, ela é uma substância que otimiza e regula o teu sistema imunológico e tem ação antiviral. Tanto que, na pandemia, eu cansei de falar, suplementem vitamina D e mantenham níveis ótimos. Não quer dizer que você não vá se infectar, não é isso. Mas quando você se infectar, tendo níveis adequados e otimizados de vitamina D, você vai ter uma maior defesa, né? E daí, aquele paciente que, mesmo fazendo isso, ainda se tornou um paciente mais grave, poxa, se encarrega ali, vai pro pronto atendimento e tem tratamento. Uhum. Então, será que a gente precisa picar todo mundo indiscriminadamente, sabendo que vacinas têm efeitos adversos? Por exemplo, vacina da polio. Todo mundo fica assustado quando a gente fala em polio, né? Nossa, porque causa paralisia. Vai ler sobre polio. Sabia que 95% das pessoas que têm polio são assintomáticas? Você sabia dessa informação? Não fazia a menor Pois ideia. 95% são assintomáticas. Mesmo com vírus. Mesmo com vírus, infectado, assintomático. 5% vai ter sintoma. 1% vai ter a tal da paralisia. Agora, se você for ler também sobre o assunto, a própria vacina pode causar paralisia. Super agradável. Paralisia flácida não causada pela polio, o nome disso. Não causada pelo vírus da polio, causada pela vacina. Então isso já está documentado. Se quiser, eu mando o trabalho. Eles fizeram uma campanha de vacinação em massa para polio na África ou na Índia, não me lembro agora. E várias pessoas, milhares, não é 2, 3, milhares de pessoas tiveram paralisia. Tanto que eles quiseram investigar depois e meio que silenciaram, entendeu? Investigar. Mas eu tenho esse trabalho, eu posso te mandar depois. Tem um livro, isso está num livro, né? Que são 400 artigos científicos revisores de vacinas, tá? Chama Revisão de Miller. E lá tem esse caso. A febre amarela, por exemplo, dos efeitos colaterais possíveis, obviamente, né? Sempre colocando aqui a palavra, da picada é, por exemplo, a evaginação do intestino. Da febre amarela? É. O que acontece muito é com o rotavírus, isso. Com rotavírus, desculpa. Intuscepção intestinal e doença de Kawasaki, que é uma doença autoimune grave, que gera vasculite. E aí, como que eu pego o rotavírus? Eu posso pegar do Ian? Você pode. Tá, mas... Então, assim, ó, o que eu quero que as pessoas entendam? Que a maioria das doenças comuns da infância são doenças banais quando o indivíduo ele tá nutrido. Uhum. Tá? E, na verdade, se a gente for ver na história natural da vacina, o que diminuiu o risco de infecções foi saneamento básico, orientação de higienização, orientação de nutrição.
E agora, mais recentemente, essa questão da medicina integrativa, de suplementação. Então hoje a gente tem isso ainda. Aquilo que não tá ótimo, eu consigo suplementar e fazer com que fique ótimo. E que é uma volta, na verdade, né? O suplemento é pra você ter uma vida como você Sim, tinha claro, anteriormente. Claro, se a alimentação já não me dá aquilo que eu preciso, eu vou suplementar. Então, se eu não consigo manter níveis adequados de vitamina D porque eu não me exponho ao sol e porque a minha rotina não me permite isso, eu vou suplementar. Uhum. Tá aqui ao meu alcance, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou otimizar um parâmetro biológico que é importante pro meu corpo e que pode melhorar meu sistema imunológico? Não é à toa que tem tanta gente com doença autoimune. Fugimos do sol, vivemos estressados, estresse crônico, aumenta o cortisol, cortisol alto, vai lá no gen e faz assim, ó. Tira o esparadrapo da boca do gen, aquilo que era só uma predisposição genética se tornou na doença. Por isso que eu falei ali, traumas de forte impacto emocional fazem isso. Você tem um trauma de forte impacto emocional, por exemplo, perder o pai. Se você não tem níveis adequados de vitamina D, muitas vezes, tá? Ou não tem metilfolato, metilfolato é a vitamina B9. Metilfolato é um doador de metil. O que é o metil? É o esparadrapo que vem aqui e silencia o gen. Então, se você não come folhas verdes, meu amigo, você tá sem vitamina B9, que é o metilfolato, e você tá com pouco esparadrapo para gen defeituoso. Isso é epigenética. Ou seja, a tua alimentação modulando a tua genética. Silenciando e ligando genes defeituosos. E aí tá todo mundo com depressão, Sim. tá todo mundo extremamente estressado, obviamente, e outra coisa que agora, né, tá na... muitas aspas aqui, né, tá na moda, mas assim, infelizmente, é ansiedade e TDAH. Sim. É aquela coisa de precisar encaixar as pessoas em rótulos, né? Uhum. Eu sou totalmente contra isso. Eu falo que antes de você diagnosticar uma criança com TDAH, você tem que olhar para o contexto dela. Você tem que olhar para o ambiente no qual essa criança está inserida. Você tem que olhar, inclusive, para os pais da criança. Sabe o que é a primeira coisa quando alguém vem marcar consulta para uma criança que está com um problema de comportamento? A primeira pergunta que eu faço: os pais são separados? Ah, maravilha. Como é que é a relação entre os pais? Como que é a família? Então, porque se o meu pai é disfuncional, minha mãe é disfuncional, minha família é disfuncional, como é que você quer que aquela criança tenha atenção nas coisas que são propostas para ela? Como é que a criança vai para a escola e vai prestar atenção na escola se dentro de casa o pai tá batendo na mãe, a mãe tá batendo no pai, ele vivencia isso diariamente, agressão física, agressão verbal, se a criança sofre negligência? Como é que você quer que a criança preste atenção na escola? E daí você quer rotular isso de TDAH para não olhar para tudo isso aqui? Então é muito mais profundo, meu amigo. E outra coisa, se a criança está nutrida, ela tem todos esses nutrientes em níveis adequados, que hora que ela dorme? O que ela come? Quanto tempo ela fica na tela? Essa é horrível. Então, lembra que eu falei no começo? Medicina é contexto. Então, enquanto eu não olho para todo esse contexto aqui, fica fácil rotular a criança. Não, ela não tem TDAH. E também tem uma outra questão, porque para cada rótulo que eu dou, tem um remédio específico. Ah, claro. Então, para TDAH, eu dou Ritalina. Se ela não dorme, eu dou Rivotril. Entende? E também aí entra a questão do lobby da indústria farmacêutica. E me chama bastante atenção isso, principalmente sobre as telas, porque assim, hoje, essa eu vou falar assim sem as aspas. Tá na moda o diagnóstico do TDAH. Sim. O que é uma pena, porque uma vez eu já escrevi isso, eu consegui criar uma celeuma. Porque eu falo, mas meu filho tem TDAH, o que você tá falando? Pode ter, realmente. Pode ter, sim. Mas, né, tem que olhar pra tudo isso. E não simplesmente rotular a criança. Eu esqueci o nome do médico que criou, né? Que, assim, meio que ele, vamos dizer, descobriu, né, o TDAH. Acho que a última entrevista que ele deu na vida, ele tava reclamando... Da própria criação. Não era da própria criação, mas assim, do diagnóstico. Falou assim, agora estão chamando tudo de TDAH. Eu falei, meu, TDAH era uma coisa super específica. Ou seja, sabe? distorceram o que ele criou, assim, né? Sim. Entendi. Só que aí tem um problema. Porque assim, se você for descrever quais são os sintomas de uma criança com TDAH... E se eu pegar filho do vizinho aqui que fica 5 horas por dia com o celular na mão, é a mesma coisa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Hiperatividade, síndrome do pensamento acelerado, por isso que ele não consegue focar. MTV, né? O pensamento sim. MTV, ou então o pensamento Twitter. Quando eu entro no Twitter, é a rede social específica para isso, porque como ela é rápida,
Uhum, o cara só fica lendo manchete o dia inteiro, sim. ele tem um comportamento do TDAH. Ele é exagerado, assim, Sim, sabe? sim. Ele... Irritadiço. É, Uhum. você fala uma coisa pra ele, assim, parece que o pensamento do cara é o tempo de duração de ler uma manchete, assim, tipo, o cara leu 2 segundos e... Não, porque... Imediatista. É. Gera essa necessidade de que tudo tem que ser imediato. Porque ali é rápido, né? Essa informação não me interessa, eu já passo. Então, as crianças estão ficando impacientes. Elas não são treinadas a ter paciência. E isso é fundamental. Então, a criança ela tem que ser treinada a ter paciência, a criança ela tem que ser treinada a compartilhar locais sociais. Tudo isso ela tem que ser treinada. Então, você vai hoje lá num restaurante e leva teu filho, a maioria Você tem um celular. dos pais, para que a criança não incomode, dá um celular, porque é mais prático, é mais rápido. E daí eu não vou ter que ficar cuidando, olhando, né? Cara, não adianta você me julgar, essa é a verdade. Isso é notável, inclusive. Que você vai num restaurante, tá lá a criança ali com o celular enquanto os pais estão conversando. Então, a criança perdeu essa sociabilidade também, essa habilidade que ela constrói de socializar, né? E daí, só que você dá a tela para a criança, dificilmente ela vai querer socializar depois. E daí você vai resolver o quê? Com outro remédio, isso? Vai dar outro remédio para socializar depois. Remédio Né? pra socializar. Vamos dar um remédio para socializar. Porra, então. Não dá ideia que a Pfizer deve estar ouvindo a gente Sim, aqui, já vai sim, inventar um troço. Não, não duvido. eu fui uma vez num hotel, fazenda, ou seja, cheio de atividade pra criança. Assim, dá pra você fazer o que você quiser, sei lá. Cheguei lá 11 horas da manhã, fui pegar qualquer coisa no restaurante, tava um pai com o celular na mão. Do outro lado da mesa, um filho assim, ó. Mas a criança devia ter uns 4 anos assim, ó. Até abaixada, né? É que você fala assim, mas pô, essa criança tá corcunda, tá cega, né? Porque ela tava assim É na verdade. cara. As pessoas estão tendo até problema aqui de cervical por conta da posição que fica no celular. Então, cara, assim, quanto mais nova a criança, menos tempo de tela ela tem que ter. Já tem trabalhos mostrando que criança muito pequena que fica na tela aumenta a dificuldade de desenvolvimento da fala, Uhum. tá? Então, pacientes autistas têm muito isso, mas é por um outro motivo, né? Então, quanto menos, melhor. Especialmente até os 6 anos, assim, o ideal seria não dar nada. Zero. Zero tela. Tem um grande especialista que eu adoro tudo dele na formação ciência em comum, inclusive eu cito mais de uma vez os seus livros, que é o Cal Newport. Ele diz uma coisa curiosa, que é a habilidade que vai ser mais determinante no século XXI, até em nível profissional, vamos dizer assim, né? Quem é que vai ganhar dinheiro, quem é que vai ficar lá sendo o último, ser escolhido pro emprego? É a capacidade de concentração. Sim. Porque o mundo tá muito imediatista, né? É. Eu concordo. Só que aí, assim, isso tem a ver com várias das coisas que a gente tá dizendo. Porque, assim, até uma alimentação, por exemplo. Parece que a gente tem uma dificuldade. Eu mesmo sinto essa dificuldade várias vezes, De assim, parar sabe? pra comer. Parar. Literalmente, você tem que parar. Sim. Tipo, a alimentação tem que ser um hábito social, né? Chega lá com a família, Sentado, senta, sabe? desliga a TV. Desliga a TV. Vamos conversar sobre Hoje, o quê? até o fato de ter TV na cozinha já é uma coisa assim que é da modernidade isso. E é um veneno. É um veneno, porque você não socializa. Talvez seja o único momento que você tenha pra socializar com a tua própria família. Uhum. E você tá perdendo isso. Olha o valor que tem isso. Porque muitos pais saem pra trabalhar de manhã, ou volta só pro almoço, vai ter aquele momento de almoçar. Às vezes nem isso, né? Às vezes nem volta pro almoço mais também. Então, pô, é o único momento que você tem com a tua família pra estar ali presente na vida do teu filho, na vida da tua esposa, e você tá perdendo isso. E cara, isso não volta atrás. Você não vai conseguir. Então, assim, a gente precisa botar mais a mão na consciência, porque a gente tá indo pra um caminho que a gente tá ficando alienado da nossa própria família dentro de casa com todos eles presentes. E assim, vou colocar agora uma dúvida, vamos dizer, econômica. Quando a gente fala, por exemplo, de uma medicina que está observando todo esse amplo
aspecto, a gente tá falando de um médico que ele parece aquele médico de antigamente, que a gente só vai ler nos livros lá do século XIX, sabe? Que é o médico que chega em casa... Médico da família. Médico da família. Uhum. Bate na porta, conhece o nome de todo mundo, sabe como é que é a sua casa, sabe como é que é a sua geladeira, inclusive. Ele sabe... ele tá cuidando da mesma família ali por gerações, e o pai dele também cuidou dos avós, assim por diante. Esse tipo de médico, ele não existe mais. Ou então, e é o grande problema hoje, ele é mais caro. Eu acho que ele nem existe mais. Esse médico que vai na casa do cidadão... Sim, não existe, mas Não assim, eu quero dizer assim, pra você fazer uma medicina mais integrativa, ela parece um pouco mais cara, né? Porque você tá observando Sim. vários... Porque tá sendo cada vez mais valorizado, né? Tá sendo cada vez mais buscado. Eu falo isso de boca cheia. O Brasil é referência em medicina. Uhum. Tem muita gente de fora que vem pra cá pra se tratar com os médicos daqui. Você vai lá pra Portugal, por exemplo, que é um país que eu vou bastante, com frequência, dá pra você contar nos dedos quantos médicos integrativos tem lá. Dessa linha, né? Integrativa, ortomolecular, enfim. É interessante você olhar até pra etimologia da palavra ortomolecular. Orto, em grego, significa correto. Ortomolecular. Dar a molécula correta. Para que o corpo se restabeleça, se regenere. Então, por exemplo, se eu tô com uma anemia ferropriva, eu dou o ferro e aquele corpo se estabelece. A anemia é tratada. Se eu tô com uma anemia megaloblástica, eu dou a vitamina B12 e aquele corpo se restabelece. Interessante essa etimologia da palavra, né? As pessoas não param para pensar nisso. Então, sim, esse médico tá ficando cada vez mais raro, e aquelas famílias que já encontraram um médico desse não abrem mão dele. Não, eu não abro mão. Não, você deve ter a tua, né? Que, se eu não me engano, é a doutora Bianca. A doutora Bianca Urbano, mandar um abraço aqui Fantástica pra ela. Pois é. médica. Além de uma grande médica, é um excelente ser humano. Então, antes do profissional ser um grande profissional, ele tem que ser um grande ser humano. Uhum. Porque daí ele não vai se deixar levar por essas questões que a gente está abordando aqui, de se corromper e tal, né? Então, por trás de todo grande profissional, existe um cara de princípio, de valores, e que não abre mão disso. Então, eu posso estar na mira aqui no alvo por estar denunciando algumas coisas, mas quando eu boto a minha cabeça no travesseiro, eu tô tranquilo, que eu tô fazendo o correto. Tem uma frase do Martin Luther King que fala assim: a melhor hora para fazer o que é correto é agora, não é depois. Então, que outras pessoas se levantem para denunciar isso. E eu não tô falando que a gente tem que abolir vacina, não é isso, tá? Mas se é algo que pode causar problemas, pode me trazer efeitos colaterais, ela tem que ser facultativa. Todas. Não dá para algo que eu sei que faz mal, que tem o potencial de me causar um dano, ser obrigatório. Isso é um absurdo, é criminoso, inclusive. Eu diria que é criminoso. Então, eu espero que em algum dia eu possa vivenciar isso, de que as vacinas vão ser facultativas. Quem quiser tomar, acha que funciona, beleza, vai lá e toma, você tem direito, é um direito seu. E o Estado é obrigado também a fornecer esse direito. Agora, se eu, através da minha leitura, eu identifico que isso existe um risco, e eu não quero correr esse risco, eu tenho que ter essa opção também. Na verdade, quase tudo que a gente faz É desse jeito? tem risco. Então, sei lá, praticar um esporte é a coisa que mais faz bem pra saúde e que mais te põe em risco ao mesmo tempo. Sim, envolve risco. Viver é perigoso, né? Adora. A partir do momento que você nasceu, você já tá correndo risco, né? Nem precisa nascer, na verdade, né? Ainda mais com Barroso por aí, nem precisa nascer. Com a Rosa Weber, então, nem se fala. Mas, nossa senhora, a Islândia, e você tem alguma predisposição, sei lá, autismo, sei lá, síndrome de Down, então, meu Deus do céu. E isso é curioso a gente parar pra pensar também, né? Que as pessoas que estão obrigando a gente a se inocular com essas substâncias, elas não jogam limpo, né? Porque mostra pra gente o que você tá fazendo. Por que você quer impor um sigilo de 100 anos no teu cartão vacinal, mas ao mesmo tempo obrigar as famílias a vacinarem? Ou seu adversário político. É meio controverso isso, incoerente, né? Então, isso também tem que levantar uma pulga na cabeça das pessoas, de questionamento. Peraí, você tá querendo não, me obrigando a vacinar, mas você mesmo não tá escondendo o teu cartão de vacina? Como assim? Então a gente teve recentemente uma ministra, né,
do atual governo, que foi mandado embora, inclusive, agora, que Não foi mandada embora pessoalmente. demitida. Não, ela ficou sabendo pelas notícias. Tô sim, demitida. Pô, tô não tava sabendo. demitida. Então, ela foi demitida porque descobriram que no cartão vacinal dela não tinha todas as vacinas que ela mesma estava obrigando as famílias a se inocularem. Então, é um pouco controverso isso, né? Então, Incoerente. quando a gente fala sobre esses temas, né? Eu até iria tentar achar o nome dela, mas é que depois eu pensei que eu acho que não vale a pena nós Nome da ministra? compuscarmos. Nízia? A Nízia, né? A Nízia que ganhou uma grana federal, quase literalmente falando, né? Eu Dessas gosto do grandes. Flávio que ele não tem papas na língua. Eu me identifiquei com ele. Pois é, né? Se você. É que assim, hoje em dia. A não verdade tem que ser dita, né? Doa quem doer. Pois é, né? É que assim, no normal da vida, famoso Homens argumento. de honra e coragem, levantem-se. Levantem-se. Pois é. Precisamos de vocês. Precisa ter um pouco de hombridade de volta no mundo, né? O Exato. famoso argumento pro domo sua, né? Quer dizer, eu tô numa causa defendendo isso teoricamente. Tome isso aqui porque faz bem. Só que se você tomar, eu tô ganhando Sim. um lucro sem dizer, né? Sem deixar claro pra você. Mas é que no Brasil de hoje também isso aí não importa, né? O cara julga. Infelizmente. Ao mesmo tempo. Enfim, né? A gente sabe, não vamos nem entrar nessa discussão. Mas uma coisa que você estava falando das etimologias, e lá pra trás, quando você estava falando, né, sobre os remédios, eu me lembrei, por exemplo, que do chá de boldo, né, que a gente tava brincando aqui. Sim. Antigamente a figura do boticário. Uhum. Quer dizer, era o cara que ele ao mesmo tempo. Hoje em dia ele é uma espécie de farmacêutico, meio médico, meio enfermeiro, sei lá. Ele conhecia da química natural das coisas, né? Era um alquimista. Uma alquimia, quase um alquimista. substituto da alquimia. Uma alquimia que funciona, pelo menos. Hoje em dia, você falar pras pessoas. É engraçado, todo mundo quer se alimentar bem, todo mundo quer falar, né, da alimentação saudável, tá na moda fitness, etc. Uhum. Só que ao mesmo tempo, na hora que você vai falar disso no sentido médico, no sentido de doença, aí cai por terra esse discurso. De novo, é incoerente, né? Você vê. E assim, ó. Muito disso também eu não julgo muitas vezes o médico por não ter esse conhecimento num primeiro momento. Porque a gente não é ensinado sobre nutrição na faculdade, por incrível que pareça. Meu Deus. Você não tem uma aula sequer de suplementação na faculdade. Agora, você sabe todos os remédios para determinadas doenças. Então você tem aula de farmacologia, mas você não tem aula de suplementação. Farmacologia é uma coisa que o nosso corpo não produz. É algo externo, alopático, químico. Agora, eu não conheço da minha própria química. Eu não conheço que eu preciso de nutrientes, proteínas, minerais, vitaminas, gorduras boas. Então, isso não é importante, isso não é relevante. Por que as nossas faculdades não estão ensinando isso? Então, o sistema já está condicionado já. E o médico, ele sai sem saber nada de medicina integrativa. Ele nem imagina que isso existe. O médico que vai se interessar por medicina integrativa é aquele médico que vai começar a fazer a medicina convencional, vai ver que aquilo não está funcionando, e daí ele vai se questionar. Vai levantar uma pulga atrás da orelha. Então, assim, chega uma paciente para mim com infecção urinária. Eu dou o antibiótico para ela para tratar a infecção. Afinal de contas, eu fui ensinado a fazer isso, certo? Só que daqui a pouco ela toma ali o antibiótico por 7 dias ou 15 dias e mais pra frente ela volta com o mesmo problema. O que eu vou fazer? Eu vou dar um antibiótico de novo para ela? Ou eu vou trocar um antibiótico? E será que isso vai funcionar? Então eu comecei a me questionar. Peraí, será que é só isso? Será que a medicina é só isso? Então eu tô com um problema aqui no telhado, porque a telha tá quebrada, tá infiltrando a parede. Eu vou ficar só remediando aqui a parede? Não vou mexer lá na causa do problema? Na etiologia do problema? Então a medicina ela teria que ser pautada na etiologia dos problemas, na causa dos problemas, e não ficar só remediando a parede. Porque quem remedia vai ter que remediar pro resto da vida. Só que aí tem o problema extra, né? O remédio tem efeito colateral. E olha só, você já deve ter... Alguém na tua família deve ter passado por isso. Você pega esses pacientes idosos, cada médico que ele passa, eles vão acrescentando remédio. Ah, sim. Então tem idoso que chega pra mim tomando 15 remédios. O cara já não tem uma capacidade orgânica de lidar
bem com essa química. Porque, poxa, os órgãos dele já estão mais envelhecidos. Então, fígado, rim, que são órgãos filtradores, já não estão filtrando direito. E daí o cara tá tomando 15 remédios. Vamos pôr que cada um desses remédios tem 3 efeitos colaterais. Só 3. Eu tô chutando baixo. Poderia ser 5. E ele tá tomando, sei lá, 5 remédios. 3 vezes 5, 15. Ele pode estar já com 15 efeitos colaterais só de remédio. Então, quando você chega no médico, tomando a cacetada de remédio, ainda o médico vira pra você e fala assim, não, mas eu não posso tirar o remédio do colega. Porque é um desrespeito com o colega tirar o remédio que ele deu. Tá, mas não é um desrespeito com o paciente que tá na tua frente tomando uma cacetada de remédio que muitas vezes é desnecessário? Você entende? Então, assim, a gente tá indo pra um caminho, cara, que as pessoas perderam o bom senso, pararam de raciocinar. E existe uma manipulação proposital, inclusive, nesse sentido. Por quê? Porque, infelizmente, visa lucro. É engraçado, porque assim, você tá até comentando, eu lembro de casos, assim, da minha família, né? Da gente Todo mundo teve alguém assim, né? Polifarmácia. É, polifarmácia, porque você chega assim, abre o armário lá do banheiro da pessoa. Aquela cacetada de remédio. Que aí depois, quando você vai passar em outros médicos, tipo, o médico aqui não deu certo. Uhum, Quer dizer, médico, é o momento que o médico, de repente, ele não é mais um semideus, né? Assim, você pode ter um não questionamento. Resolveu o meu problema. Não resolveu. Aí você vai pro outro médico. O que eles geralmente tentam fazer é acertar as doses. É só dosimetria. É, as dosimetria. Aí fala assim, não, mas espera aí, se você diminuir esse aqui, aumentar aquele ali, tal, aí você passa meses, às vezes anos com... Tipo assim, se você não melhorou é porque a dose estava baixa. É. Então eu vou aumentar. Ou então, sei lá, fazer Ou então é porque você comprou o genérico. Né? Tem que comprar o outro. Tem que comprar da Pfizer, né? Tem que comprar o outro. Tem que comprar. Então, Exatamente. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, né? Que medicina porca que a gente tá fazendo. Porque na prática, pelo que você tá me dizendo, assim, boa parte da faculdade de medicina, ela virou propaganda Virou. da Big Pharma. Ou seja, qual remédio que você vai tomar? Infelizmente, somos ensinados a isso. Somos doutrinados a isso. Doutrinados. Existe a doutrinação ideológica muito presente, né? Sim. Nas universidades, e existe a doutrinação em prol da medicina medicamentosa, alopática. Isso é um ponto, né? Porque desde 2020 a gente viu que, em primeiro lugar, né, os médicos eles estavam se informando pela Rede Globo igualzinho a gente. Uhum. Eu perdi a conta de quantos médicos que eu fui conversar e falar assim, olha, eu queria saber o que você acha. Eu vi no noticiário que eu falei, no noticiário eu também vi, caceta. Sim. E teu diploma lá, faculdade super concorrida. Então não precisa ser médico, então. Caramba. Preciso só trabalhar na Globo. Não, eu preciso assistir o jornal hoje, meu. Tipo, dane-se esse povo, né? Mas assim, eu ouvi muitas vezes, de vários médicos, assim, inclusive que eu confiava bastante, fiquei bem deprimido, né, com isso. Mas, pra fechar aqui todo o nosso ponto, né, eu quero pegar uma coisa da sua última fala. Quando você faz a medicina tradicional, médico, eu tô falando, o cara entrou na faculdade de medicina, fez a medicina tradicional, tal, 6 anos, etc. Eu fui perguntar, por exemplo, para um médico homeopata que, assim, resolveu 400 problemas meus que eu não tinha. Eu falei assim, tá, mas como você estuda homeopatia, sendo que não tem uma faculdade Tudo por conta de homeopatia? Ele falou assim, então, você precisa fazer a faculdade de medicina tradicional e mais 2 para 3 anos. Eu falei, tipo... Cara, grande parte do que eu sei hoje foi pesquisando por conta própria. Claro que hoje no Brasil tem cursos disso, né, de medicina integrativa. Tem vários. Não vou citar nome aqui para não ser injusto com os outros também, mas tem bastante. Quem procura, acha. E isso já facilita também, né, porque eu tive que aprender sozinho. Claro que depois hoje, como o conhecimento está disseminado através das redes sociais, cara, só não melhora quem não quer. Só não tem acesso à informação quem não quer ou quem está fechando os olhos para isso. Então eu costumo dizer que os olhos, eles são, como é que era a frase? Essa janela da alma? Não. Tem uma frase que fala que não adianta você ter olhos se a tua mente é cega. Entendeu? Então assim... Eu tô vendo que a grama é verde, mas eu tô falando que ela é roxa. Nas redes sociais, tem muito médico bom dessa linha dando orientações, dizendo o que você precisa fazer. Por mais que você não tenha condições de pagar uma consulta desse médico, porque às vezes é uma consulta cara, se você levar a sério e ir atrás dessa informação,
você vai estar cheio de ferramentas para poder fazer com que a tua saúde melhore muito. Através de posts desses médicos, lives. Tem médicos que fazem canais pagos, mas é um valor mais baixo, então a pessoa eu tem... já paguei, então já a pessoa gostei. a pessoa tem condição de pagar. Então, assim, só não tá saudável hoje quem não tá buscando a informação, ou quem tá alienado, né? Quem tá manipulado. Vive no passivo, não vive no automático. Modo automático, né? Não questiona as coisas, não tem esse nível de consciência. E isso está sendo um problema para os médicos convencionais que não saíram ainda dessa bolha. Porque como as pessoas estão mais conscientes e têm acesso a essa informação, hoje esse paciente ele chega no médico, que é convencional, e ele começa a questionar o médico. E se o médico não souber argumentar, eu já tive várias pessoas que me buscaram ali no Instagram e falaram assim, ó, eu marquei consulta com um pediatra tal, questionei determinada coisa pra ele falou que isso era besteira, eu nunca mais voltei. Já aconteceu comigo. Nunca mais voltei. Ah, não, vitamina D tá em 30, tá no nível bom. Tá bom, tchau. Tá passando vergonha. Eu já fiz isso. Tá passando vergonha, entendeu? Ah, não, isso aí não é importante. Tem médico que fala que nutrição não é importante, alimentação não é importante. Claro. Você pode comer de tudo. Quer ver outra coisa que é um absurdo? Você vai em um hospital hoje, cara, o cara tá lá doente, internado, com alguma doença. Eles estão servindo Meu Deus, isso pãozinho. aconteceu comigo. Pãozinho. Às vezes bota açúcar pro cara usar. Margarina. E como é que esse... Então, assim, esse é o nosso sistema que vai me tornar saudável? É esse? Não, eu fui internação infantil num dos hospitais mais caros de São Paulo. Pois é. Na hora que eu vi, assim, em primeiro lugar, aquela comida que você fala, pô, o doente não tem que justamente se alimentar direito, né? Comida assim que você fala, como é que eu vou dar isso pra uma criança? Aqui? Aí depois vinha tudo industrializado. Aí vem, sei lá, os Danoninho, todinho, puro açúcar o negócio, cheio de conservante. Eu falei assim, gente, eu preciso traficar comida orgânica. Não, e se bobear, eles te impedem de trazer comida, né? Não, é traficar, porque assim, eu tinha que levar escondido. Ele falou assim, gente, onde que eu acho uma feira orgânica aqui pra traficar comida pra dentro do hospital? Então, quando a gente para pra analisar tudo isso, parece que é um sistema que realmente conspira contra a saúde, né? Porque não é possível. Tá tudo errado. A gente precisava rever tudo isso, né? Questionar tudo isso, desde das faculdades que estão sendo feitas, das universidades, o que está sendo ensinado, até lá o cara que está internado já doente e que está sendo tratado com um todinho. Estão dando todinho para ele que o cara tá com câncer. Aliás, se você entrar numa farmácia, essa experiência é magnífica, né? Entrar numa farmácia e tentar pegar alguma coisa para comer. Sim. Porque isso aí acontece várias vezes no meu trabalho, às vezes quando, sei lá, tô melhor gravando. farmácia é a feirinha feirinha de rua aqui com uma alimentação orgânica. Então, mas assim, a farmácia, às vezes ela é a última coisa a ficar aberta. Então assim, quando eu trabalho até de noite, às vezes a única coisa que tá aberta, sei lá, num janteio, por exemplo, a única coisa que tá aberta é a farmácia. É a farmácia. Na hora que você entra pra pegar alguma coisa... Na farmácia, né? Meu Deus do céu, cara, se eu fosse no boteco da esquina... Teria algo mais saudável. Pegar um pastel que o cara fritou 2 dias atrás seria mais saudável do que o que realmente. tá dentro de uma farmácia. Última pergunta, Dr. Felipe. Deixa eu só comentar mais uma coisa por ainda. favor. Tem uma coisa que para mim também é importante. Assim, eu não pauto a minha prática clínica em sociedades. Porque sociedade é um grupo de pessoas, certo? Quem me garante que essas pessoas se atualizam? Então eu não tenho que pautar a minha prática clínica numa sociedade médica que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Isso é um absurdo para mim. Então, e se eu não concordo com aquilo que está sendo dito ali? Eu vou ser obrigado a fazer aquilo? Então, tudo bem, eu respeito as sociedades médicas. Sociedade médica de pediatria, de obstetrícia, de neurologia. Mas não quer dizer que eu tenha que seguir aquilo. Eu estudei 6 anos, eu tenho formação, eu sou formado. Então, eu tenho autonomia para trabalhar do jeito que eu entendo que seja o correto. E a minha prática clínica ela é pautada naquilo que tem de mais recente na literatura científica. Porque eu não sei se você está atualizado igual eu tô. Então eu prefiro seguir o que eu tô lendo. E não aquilo que você está me dizendo que é o correto a ser feito. Entende? Então, assim, queria deixar bem claro isso. É até interessante fazer esse comentário. De novo, valendo aqui o livro, né? Montanha Mágica, porque tem exatamente uma discussão sobre essas questões das sociedades.
É uma sociedade, em teoria, de medicina. Ou, no meu caso, né, de psicologia, quando eu tava no curso lá, que estavam discutindo, por exemplo, né, sei lá, várias coisas que eram consideradas... Eu não vou nem falar o termo aqui, mas você sabe porque teve várias leis recentes, né, envolvendo o comportamento sexual aí das pessoas. Fala assim, isso aí não pode mais ser chamado de transtorno. Eu falo assim, sim. pra mim eu até não tava, sabe, nem aí pra discussão. Não tava nem aí, Sim. a verdade era essa, eu não tava nem aí pra discussão. Mas eu falo assim, mas por que que isso tá sendo decidido politicamente e não cientificamente? Quer dizer, é uma sociedade que ela fala em nome da ciência, Sim. e o que que ela faz? Política, não tem nada ali De de científico. ciência. Não sei, uma discussão científica. É. É só uma discussão assim, tipo, como pegar bem para a sociedade, Aham. como ganhar voto, como favorecer. Aí você fala, cara, Sim. Hipocrisia, né? enfim, né? E foi importante você falar isso, porque às vezes as pessoas querem cercear o nosso direito de fazer aquilo que a gente tem direito de fazer. E só porque eu penso diferente, o que eu penso é errado. Uhum. Tá, se é errado, então me argumenta. Por que que é errado? Ah, não, você é anti-ciência. Não, mas por quê? E daí vira aquilo, né? Argumento ad hominem. Como a pessoa não sabe argumentar contigo, ela começa a te botar chavões, né? E daí vem tudo que é coisa. negacionista. É negacionista, né? é fascista, é genocida, é isso, é aquilo. Tá, mas até agora você não me argumentou. Por que que aquilo que eu tô falando tá errado? Me explica. Daí a pessoa não consegue explicar. Então tá, daí eu só me calo. Você não consegue nem argumentar comigo. Argumentum ad hominem é o nome disso. Pois é. Termo do direito, né? Termo da retórica também, É, né? da Porque assim, retórica. a gente tem a capacidade das pessoas em obedecerem uma instituição é um negócio impressionante. Quer dizer, as pessoas. É uma coisa Baixa que. a cabeça e... Então, mas é uma coisa que as pessoas até na psicologia a gente estuda isso. Jovem, por exemplo, ao contrário do que se pensa, fala assim, o questionador, o cara... Na verdade, são as pessoas mais autoritárias e mais obedientes que existem. Sabe o que é a sim. pessoa mais obediente? É o adolescente. É um adolescente. Porque o adolescente, ele não obedece aos pais. Não obedece aos pais. Mas obedece ao Estado. Qualquer outra instituição que você coloque ali na frente dele, um velho não obedece. A tiazinha crente lá não obedece, ela questiona. Agora o adolescente não. O jovem. Subversivo. Nossa, ele é o primeiro a falar assim: Radical. não, tem que ser aqui. Porque... É o sim, comportamento gregário. Pertencimento. Porque isso também é assim, ó. Quando eu me vinculo a um grupo, é o que ele tá falando. Isso me remete lá no passado, né? Porque se eu fujo do grupo, eu sou uma presa mais fácil. Então aqui eu tô protegido. Tô numa tribo. E aqui eu não preciso me responsabilizar por mim. Porque o grupo se responsabiliza. Então tem isso também. Quando eu me vinculo a uma sociedade médica, ainda que eu faça uma cagada, eu tô aqui dentro. Aqui eu tenho proteção. Agora, se eu sou um cara sozinho, isolado do grupo, porque aquilo ali que eles fazem eu talvez não concordo ou tenho certa divergência, eu tô mais indefeso por estar sozinho. Então eu sou um lobo solitário. Porque, poxa, eu vou divergir de muita gente, vou concordar com muita gente, mas quando eu achar que eu vou divergir, porra. Não concordo. E eu tenho que ter esse direito de falar. Eu tenho autonomia, eu estudei a mesma coisa que você, e talvez até mais. Então, assim, quem é você pra me dizer o que eu tenho que fazer? Eu tenho autonomia pra fazer o que eu estudei pra fazer e o que eu me formei pra fazer. Né? Não venha querer tirar a minha autonomia. Porque hoje o médico tá perdendo autonomia. O que é correto não é mais o que o médico diz, é o que o Estado diz. Ou é Política. o que fulano diz, é política. E quando a política invade a medicina, quem perde é só uma pessoa, é o paciente. E o que é engraçado também, isso também é discussão lá que eu tô com a Montanha Mágica na cabeça, né? Mas assim, também discussão lá do livro. Porque assim, como você falou, a maior parte dos médicos diz tal. Tá, mas a ciência ela é democrática nesse sentido? Nem um pouco. Ciência é monarquia. Sim. Ciência é monarquia. Fala assim, olha, tá todo mundo falando tal coisa. Tipo, sei lá, no século XIX era todo mundo falando de sei lá, não é nefrologia, aquele estudo lá do tamanho da cabeça. Neurologia? Não. Neurociência? Não, é um estudo do tamanho da cabeça que depois descobriu que tava tudo errado. Tá. Por exemplo, pneumotórax, que é um assunto da Montanha Mágica. Metade dos caras estão lá com pneumotórax. Descobriram que não funciona, tanto que você não faz mais isso hoje, né? Tipo, trocar um pulmão lá pra uma bolsa de hidrogênio, tá? Não funciona, quer dizer, mas era o cúmulo da ciência. Uhum. Então, você vai discordar da maior parte dos Sim. Sim, por que não? Pois é. Até porque quando muita gente tá olhando pra um lado só, é sinal que ninguém tá raciocinando, né? Pois é, exatamente. Fazer a última pergunta aqui, doutor. Bora. Agora uma pergunta política.
suas perspectivas Políticas? políticas, na verdade não são políticas, com Bob Kennedy agora, dando uma olhada. Nesse sentido eu tô otimista. Nesse sentido eu tô otimista, porque ao que me parece, eu não conheço muito ainda a fundo a personalidade do Bob Kennedy, mas o que deu pra perceber é que ele é um cara que tá disposto a dar o benefício da dúvida Uhum. e trazer esses questionamentos que são tão importantes. Então eu acredito que esse programa deles, o Make America Healthy Again, vai ser bom. Vai ser bom porque vai tirar muita coisa que tá escondida ali e que a população tem direito de saber. E uma vez sabendo dessas informações, aí elas vão poder escolher melhor o que elas querem fazer ou não. E espero que isso chegue aqui também. Porque o país não adianta o mundo inteiro ou os Estados Unidos estar migrando para uma área onde a informação está se transformando mais transparente e acessível, e aqui a gente ser privado dessas informações. Porque é isso que eu vejo um pouco aqui no Brasil também. Um pouco não, muito, né? E se você quer saber quem está contra você, é bem simples. É só você ver quem não quer que a informação chegue até você. E grava isso que eu tô falando. Porque se a pessoa não quer que a informação chegue até você, é porque provavelmente ela tem alguma coisa a esconder. E por que ela tá querendo esconder? Então, essa questão de censurar a rede social, você tem que levantar sob um pretexto de desinformação, né? Tá, mas quem que decide o que é desinformação? É você? É você que decide o que é desinformação? Então, quando você escutar essa palavrinha desinformação, já tem que levantar uma orelhinha aqui. Peraí, desinformação é só a minha informação? É só aquilo que eu tô passando? É porque eu penso diferente? O que eu penso é chamado de desinformação? E não é nada objetivo, né? Palpa, como é que eu torno essa desinformação palpável para entender? Então, assim, quando eu vejo determinados políticos, né, falando sobre censurar as redes sociais, na verdade eles não usam essa palavra, né? Vamos regulamentar as redes sociais. Ou seja, censurar. Porque a democracia vai ganhar com isso. Eles usam palavras bonitas, né? Porque daí o povo fica, nossa, ele é a favor da democracia, olha só. Então, cara, você tem que ficar ligado com esse discurso aí. Mas, nesse sentido de saúde, em relação ao Bob, eu tô otimista. Acho que só de ter trocado aquela mulher, sabe? Que tem uma mulher assim. O microfone dela, enfim. Sim. Aquela obesa, né? E agora colocar o Bob Kennedy, 69 anos. Gordofóbico. Pois é. Gordofóbico e outra coisa, mas o Bob Kennedy lá, 68 anos lá puxando ferro lá, sem camisa, cara, lá, acho foda, que deu uma melhorada. Ele tem um livro que fala sobre vacina, viu? Vamos dar. É que eu não posso falar aqui, né, gente? Você sabe como é que é o Ele Brasil. tem um livro. Doutor Felipe. Prazer, querido. Uma honra enorme estar aqui meu. com você. Prazer é todo Fico meu. muito feliz. Vamos marcar depois outras conversas. Honra de ser o primeiro entrevistado aqui do Sinto SensoCast. lisonjeado mesmo. Mesmo antes de estar aqui, eu já tinha dito ali pro Daniel, que foi quem entrou em contato comigo. Agora eu tô conhecendo o Ian aqui. Muito prazer, Ian, conhecer. Fez um documentário fantástico aí também. Como é que é o nome? Pra gente falar pro pessoal. Uma história de desinformação e poder. Lockdown, uma história de desinformação e poder. Se você não assistiu, assista, né? Porque daqui a pouco, se falarem aí que vai sair outra pandemia, já vai todo mundo, né, se inocular de novo. Então, calma. Tu tem uma coisa chamada sistema imunológico. E ele é muito mais capaz de te defender do que qualquer outra coisa externa. Então, calma, respira, pondera, pensa. Tem efeito colateral? Não tem? Vai devagar. Se enterre na terra. Se enterre por 24 horas. Faça um grounding. Faça um grounding. É isso aí. Doutor Felipe, é uma honra enorme. Não se esqueça, se inscreva no canal, siga o Doutor Felipe. Dr. Felipe B. Trofino. B. Trofino. É de Belanda. Tá? B de Belanda, Trofino, tá? Isso. Doutor. Felipe B. Trofino. Felipe com E. Felipe normal, sem frescura. Tá, o meu é frescurento. Doutor Felipe B. Trofino nas redes sociais também. Acompanhe o trabalho do doutor, que isso aí vai fazer toda a diferença. Acompanhe também o Censo, né? E quem puder, por favor, faça um pix aqui pra gente poder continuar fazendo esse trabalho. O chave pix é Flávio Morgan, MORGEN, @sensoincomum.com.
Agradecemos a todos então e espero que vocês tenham gostado. Mas eu sei que vocês gostaram aqui do Gostaram, SensoCast, gostaram. apesar de mim. Nos vemos Falsa modéstia, em breve. não, Não sei se convence muito, né? Mas nos encontramos então em breve. Muito obrigado. Grande a todos. abraço, pessoal. Valeu. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Se você quer perder amigos e ser mais inteligente, encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Encha o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente. Você quer ficar bonito, garboso e eloquente, estar sempre correto, indubitavelmente, contar boas piadas esporadicamente, fazer aquele crush te amar perdidamente. Enche o nosso rabo de dinheiro e salve o Ocidente.